Podcast Bíblia Aberta, do site www.bibliaaberta.com.br. O podcast que mantém a Bíblia aberta para todos os assuntos. Um ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bíblia Aberta. Eu sou Wagner e estou aqui com o Pastor Tim. Olá, Wagner. Tudo bem? Olá, pastor. Tudo bom? E hoje nós estamos no episódio número 17 e continuamos falando de calvinismo. Ainda estamos no quarto ponto, irresistível graça, e hoje falaremos um pouco sobre um trecho bem utilizado pelos calvinistas que está em João capítulo 6. O primeiro está no versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O seguinte está no versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E o outro trecho está no versículo 65. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Então, pastor, o que nós trataremos basicamente nesses trechos hoje? O que nós iremos explicar? Bom, como estávamos falando na semana passada do conceito calvinista de salvação, eles dizem que a pessoa sem Cristo é completamente morta no sentido que nem pode responder à mensagem do Evangelho e Deus tem que regenerar essa pessoa, Sim. Dar uma nova vida para ela depois vir a Cristo. Então Deus escolhe quem Ele vai salvar arbitrariamente por um capricho, digamos assim. Sim. E ele força essas pessoas a crerem, mais ou menos assim. E esses trechos que você acabou de ler são uns dos trechos mais usados por eles. Tanto que o James White, que é um dos grandes proponentes do calvinismo, Certo. diz que Jesus, nesses trechos, deu a mais clara exposição da doutrina que os críticos chamam de extremo calvinismo. Ele estava dizendo que Jesus era extremo calvinista. Certo. Com esses trechos que nós acabamos de ler. Antes de Calvino nascer, Jesus já era calvinista. Já, então, nesses trechos ele provou que era. Ah, entendi. E talvez, se nós tirássemos esses trechos do contexto, poderia apoiar o calvinismo, né? Nós vamos ver direitinho no contexto, ver exatamente o que está dizendo, de uma forma simples, e tendo em mente também que Deus quer salvar todos os homens. Sim. Que Deus estende a chamada para todos os homens. Ele quer que todos se arrependam. Então, vamos começar com o versículo 37, que você acabou de ler. Todo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Sim. Como que o calvinista vê esse versículo? Bom, todo que o Pai atrair irresistivelmente, virá a mim. Certo. E todos o que o Pai atrair irresistivelmente, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas é isso que diz o versículo? Não. É isso que o calvinista diz do versículo. Diz simplesmente: todo o que o Pai me dá, virá a mim. Então vamos só começar nessa primeira parte. E na semana que vem, Wagner, a gente até vai ver ainda mais o contexto de tudo isso que Jesus está dizendo. Ele não está falando essas coisas num vácuo. Semana que vem vai ser irresistível graça de novo? Assim, É quase interminável graça essa daí, vamos, né? Opa, vamos lá, né? Temos que tratar de todos os aspectos, para não Sim. ficar dúvida, né? Com certeza. Mas Jesus tem um contexto em que ele falou esses versículos. Não foi do nada. Aliás, ele estava até falando para esses judeus, muitos que estavam o rejeitando, ele estava dialogando com eles. Se eles fossem completamente mortos, que nem poderiam ouvir a voz dele, porque ele estava conversando com eles. Sim. Né? Então tem um contexto maior aqui, mas hoje só vamos ver os versículos em si, separadamente. Então, pensando no Novo Testamento e na salvação, o que é que o Pai dá para o Filho? E antes de responder essa pergunta, vamos voltar para um trecho em João capítulo 3, onde discípulos de João Batista chegaram até com inveja de Jesus, porque eles viram que Jesus tinha mais seguidores até do que João. Sim. Eles falaram: tem muitas pessoas seguindo aquele homem que você batizou, até sentindo as dores, né, do mestre deles. E daí João Batista, grande homem, né, de fé, respondeu assim: O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo,
mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. Quem que é o esposo? Jesus. Jesus. O Cristo. E o que pertence a ele? A esposa de Cristo, que é a igreja. Exato. Então, João aqui estava dizendo que Jesus tinha isso porque foi dado pelo Pai. Sim. Isso pertence a Jesus, a esposa. Ele não estava com inveja disso. Aliás, ele disse, ele tem que aumentar e eu diminuir. Sim. Esses seguidores até de João que se arrependeram no batismo dele, preparando o caminho, né? Não era essa a função de João? Preparar o caminho do Senhor. Eles foram dados para Jesus. Ele é o esposo. Eles pertencem a ele. Certo. Então, voltando para aquele trecho, vou fazer a pergunta novamente. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Então, o que é que o Pai deu ao Filho? Nesse contexto seria a igreja. A igreja, a noiva. Sim. Né? E está simplesmente dizendo que ela virá a Jesus. Deus sabe disso. Aliás, o que Deus está dando para Jesus são aqueles que vêm a Ele. Sim. É simples, né? Está falando de uma forma assim, todo... Nota que não é todos, aqui é todo, como se fosse um todo, né? Uhum. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Esse é um fato. E Deus, obviamente, em sua presciência, conhecia aqueles que pertenceriam a Cristo. E aqui, especificamente nesse contexto aqui, são os judeus que estão crendo nele. E que tinha muitos que não criam nele. E daí a gente vai ver semana que vem melhor. Porque alguns estavam crendo e outros não. Uhum. Supostamente era para todos os judeus irem para Jesus, né? Ele era o Messias. Certo, é E verdade. até estava surgindo uma questão aí nesse trecho aqui. Por que tinha tantos judeus que estavam rejeitando Jesus? Eles rejeitaram o batismo de João inicialmente também. Eles não se arrependeram. Então eles não pertenciam a Deus. O Pai não deu essas pessoas para o Filho. Especificamente nesse contexto, mas de uma forma geral, ele dá a igreja para o Filho. E as pessoas que pertencem à igreja individualmente vão vir até ele. Então veja a segunda parte do versículo. E todos o que o Pai atrair irresistivelmente? Não, o que diz? E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Individualmente, o que vem a Jesus, ele nunca vai lançar fora. Sim. Então está simplesmente dizendo que tudo que o Pai dá ao Filho virá a ele. Não diz como vão vir a ele, não diz por que vão vir a ele, não diz que ele vai irresistivelmente os forçar a ir a ele. Você tem que ter todo esse pensamento calvinista e enfiar nesse trecho. Sim. Você tem que ter todo esse preconceito. Não diz nada aí sobre causar alguns crerem e escolher mandar outros para o inferno sem chance. Não diz nada disso nesse trecho. E individualmente falando, quem que Jesus não vai lançar fora? Todos os salvos. Isso, todos que virem a ele. É um trecho que a gente pode falar, olha, eu fui até Jesus, ele nunca vai me lançar fora. Aqui é a promessa. Sim, E eu aí pertenço a ele. Então esse versículo vai contra os calvinistas e contra os arminianos também. Exato, nunca vai lançar fora. Exatamente. Qualquer um que vem a Cristo é aceito por ele e faz parte desse todo que o Pai deu ao Filho. Ficou muito complicado esse versículo assim? Não ficou, não. E ele diz depois disso, do versículo 39 e o versículo 40... E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então, que nenhum de todos aqueles que me deu. Ele não falou assim, nenhum daqueles que ele atraiu irresistivelmente. Não, nenhum daqueles que ele me deu se perca. E o próximo versículo? Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mais uma vez, não é todos aqueles que o Pai atraiu irresistivelmente. Não, todo aquele que vê o Filho Sim. e nele crê. Tá bem explicado aí, né? Não tem nem dúvida. Está dizendo. Então, eles fizeram um versículo com palavras até simples, de uma forma mística e secreta, falando de uma turma secreta que Deus... Não, tinha judeus lá que não estavam sendo dados a Jesus. Mas tem uma razão, um contexto por isso. É verdade. No versículo 44, olha como eles leem o versículo, né? O versículo diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu os ressuscitarei no último dia. Então, mais uma vez, esse versículo, eles dizem,
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não arrastar. A palavra que está na Bíblia é o quê? Trouxer. Trouxer. E eu ressuscitarei todos que foram atraídos, arrastados no último dia. Ele simplesmente diz, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos ver só a palavra trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso é uma verdade bíblica, Wagner. O que é esse trouxer? Interessante que, se você clicar nessa palavra, naquele programa que nós temos, né, bíblico, que mostra qual é a palavra original, né? Daí você pode abrir e ver outros versículos que usam essa mesma palavra. É a mesma palavra que foi usada, por exemplo, em João 12:32, quando Jesus disse... Qual que é o programa? É o Logos Bible, né? Isso, Logos Se Bible. alguém quiser fazer download, tem na iTunes, né? Logos Bible. Esse é um que eu gosto de usar porque tem o chamado Englishman's Concordance, concordância Englishman, né, do inglês, que é muito interessante. Além de mostrar a origem daquela palavra no grego ou no hebraico, ainda mostra como essa mesma palavra foi traduzida em outros lugares na Bíblia. É interessante. Então acaba virando um dicionário bíblico, né, de palavras. Às vezes você fala, essa palavra aqui, como que foi traduzida de outras formas? Até no português, para falar a verdade, não, os trouxer. Não disse arrastar, não disse forçar, os trouxer, simplesmente se ele não os trouxer. Mas, às vezes, quando tem um trecho que é contestado, é bom dar uma olhadinha um pouco melhor. E esse que diz, quem não trouxer aqui, em João 12:32, Jesus disse, quando for levantado, todos atrairei a mim. Atrair. Não diz irresistivelmente. Não fala nada disso. E, além do mais, ele diz todos. Mais uma vez mostrando que ele quer salvar a todos. Mas nesse caso específico seria a mesma palavra do que trouxer. Então ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. É um simples fato. O Pai está em controle. Sim. É o trabalho dele trazer pessoas a Cristo. Que é o Espírito Santo que faz, né? Sim, e tem que ser. E nesse caso específico até, se for esses judeus que já tinham aceitado o batismo de João, quer dizer, mostrando arrependimento, com os corações já preparados para seguir o Messias. Então ele naquele ponto, você lembra uma vez que Pedro disse, tu és o Cristo, né, o Filho de Deus? E daí Jesus disse, você sabe isso porque o Pai o revelou. Uhum. Deus não quer revelar para outras pessoas? Ele quer. Só que, como nós vamos ver de muitos judeus aqui, eles não estavam preparados, eles não estavam ouvindo a voz deles, nem queriam. Você lembra João 7,17 que diz, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Se você falar com alguém e essa pessoa tem dúvidas e não sabe se Cristo é realmente Deus, se ele é o Salvador, e se você falar para aquela pessoa, como eu já falei, você quer saber? Se ela tiver um coração sincero, quiser, Deus vai revelar. Nós sabemos disso, é uma promessa bíblica. Eu já falei com pessoas, Wagner, que eu falei, você quer saber? A pessoa olhou para mim e falou, não. Nunca vai saber. Tem que ter essa humildade de querer. E, obviamente, Deus está em controle. Alguém fala, acho que eu vou aceitar Jesus, ou eu vou rejeitar, e daí amanhã eu acho que eu aceito. Não é assim. Deus está em controle. Ninguém pode ver Jesus se o Pai o não trouxer. Isso é uma doutrina bíblica, não é uma doutrina calvinista, arminiana, é bíblica. Por isso nós falamos também, é perigoso rejeitar a voz do Espírito Santo. É perigoso brincar com as coisas de Deus. E ele está em controle mesmo. Na vida nós não podemos fazer nada sem a permissão e a capacitação de Deus. Nem respirar, né, se for pensar bem, né? Mas isso é bem diferente de dizer que ele força irresistivelmente ao ponto de causar o homem tomar uma decisão. Não. E diz aqui também, ninguém pode vir a mim. Eles colocam isso como total inabilidade. Não, poder também não é necessariamente capacidade, mas pode significar permissão, por exemplo. Ninguém pode entrar aqui se não tiver a entrada. Ninguém pode ir a Cristo se o Pai o não trouxer. Esse trouxer, vamos dizer, se eu falasse assim, ninguém pode entrar no ônibus sem passagem. Ok, se você não tem a passagem, você não entra. E assim por diante. Não diz aqui, ninguém pode vir a mim se o Pai o não regenerar.
forçar, irresistivelmente arrastar. Não diz isso. Eles dizem, mas não a Bíblia. Não está dizendo que nós somos totalmente capazes de responder ao seu chamado, a não ser que ele os regenerar sem nenhuma parte, nenhum desejo da parte deles, nada disso. Mas é um fato que ninguém pode vir a Cristo se o Pai o não trouxer. Por isso nós avisamos como que é perigoso, né, alguém rejeitar a chamada do Espírito Santo, e como nós vamos ver mais para frente também. Então, o fato que o Pai nos traz a Cristo não significa automaticamente que nós somos atraídos irresistivelmente. Sim. Que Deus força pessoas a virem a Cristo. Isso não seria atrair, né? Seria forçar, né? Empurrar, fazer a pessoa fazer isso, né? Exato. A gente só chegaria a essa conclusão se nós fôssemos ensinados isso pelos calvinistas. Sim. Se eu fosse falar assim, olha, eu trouxe 5 pessoas para a igreja hoje, no meu carro. Isso não significa necessariamente que eu amarrei essas pessoas, joguei elas no carro e trouxe forçado para a igreja. Eu os trouxe para a igreja. Sim. Entendeu? O que eu queria que a gente visse nesses versículos, e como eu falei, tem um contexto para eles também. Mas não precisa encaixar uma doutrina calvinista neles. São fatos simples que Jesus está falando para essas pessoas. Judeus que achavam que eles já faziam parte do reino, que não precisavam nem se arrepender de nada. E tem razões porque eles não estão sendo levados para Cristo. Tem razões. Jesus deu várias razões em João ainda. Porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus, Jesus disse. Eles amavam o dinheiro. Tinha fariseus que até percebiam que Jesus estava dando os sinais de ser o Messias, mas mesmo assim o rejeitaram, porque eles não queriam se submeter a isso. Eles têm um orgulho. E tem muitos cegados. A gente vai falar disso também. Como que cegados? Isso foi uma coisa arbitrária que Deus cegou eles? Não, tem uma razão por isso. Tem até a profecia sobre isso. Então, tá vendo? Todo esse trecho aqui tem um contexto em que Jesus está falando essas palavras aqui. Jesus disse, eu estava lendo essa semana até, em Mateus, ele disse para aqueles fariseus que estavam o criticando, né? Por comer com pecadores. Ele disse, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Esses fariseus não eram pecadores também? Sim. Eram, mas aos olhos deles, eles não precisavam. Eles eram justos. Eles eram justos. Então, não tinha maneira de chamar esses que já achavam justos. É que nem quando Jesus diz que não veio para os sãos, mas para os doentes, né? Mas Exato. todos são doentes. Eles também eram. Se acham sãos, né? Mas enquanto alguém não se acha doente, ele não pode chamar para a salvação. Sim. Então, tem esse contexto. Esse versículo não está dizendo que o Pai atrai somente alguns eleitos, que ele escolheu salvar antes da fundação do mundo e outros que ele nunca vai chamar. Não diz nada disso. Infelizmente, os judeus não estão permitindo o Pai trazer eles para Cristo. Tem inúmeras escrituras que chamam todos os homens a virem a Cristo, sem nenhuma menção de atrair, de atração, nada. Simplesmente, por exemplo, deixar as crianças virem a mim. São crianças, ele chama, deixar as crianças virem a mim. Vinde a mim, Mateus 11, 28. Todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então ele está chamando qualquer um. Todos, sem distinção, potencialmente seriam atraídos a Cristo. Sim. Ele diz, nós lemos aquele versículo, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Aí estava a luz verdadeira, João 1 e 9, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Todo o homem que vem ao mundo. E muitos rejeitam essa luz. Mas ele ilumina todo o homem que vem ao mundo. O Espírito Santo está no mundo convencendo do pecado. Por quê? Porque eles não creem em mim. Então, enquanto alguém não crê em Cristo, ele está convencendo. Convencendo da justiça e do juízo. Então, todos, nós falamos sobre o testemunho da natureza, da consciência, o evangelho está sendo pregado. Então, todos têm luz suficiente, serão responsabilizados por aceitarem ou rejeitarem essa luz. E, só terminando esse versículo tampouco está dizendo que todos que o Pai atrai vêm a Cristo. Não diz isso. Isso foi acrescentado pelos calvinistas. Todos que vêm a Cristo foram trazidos por ele. Mas não diz que todos que ele atraiu vieram a Cristo. Não diz isso. Aliás, ao contrário, muitas escrituras nós até vimos que claramente mostram que pessoas rejeitam a chamada de Deus. Por toda a história de Israel, por exemplo, Deus buscou atrair os judeus pelos profetas e pelo seu amor, mas muitos israelitas
frequentemente se retiraram para a perdição, como diz Hebreus, né? Sim. Veja esse versículo em Oséias 11, 1 a 8. Quando Israel era menino, eu o amei. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. O meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Está comovido em mim o meu coração. As minhas compaixões a uma se acendem. Oséias 11, 1 a 8. Tá vendo? Eu o amei, atraí-o com cordas humanas, mas eles estavam inclinados a desviar-se dele. Hebreus também fala daqueles que se retiraram para a perdição, mas nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Mas tem alguns que se retiram para a perdição. Sem dúvida, se retiram o quê? Da chamada, Sim. do trabalho do Espírito Santo. Eles se retiram, eles voltam para trás. Então a Bíblia deixa isso bem claro. Vamos falar assim, todos os que vêm a Jesus foram atraídos por ele, pelo Espírito Santo. Sim. Mas nem todos os que foram atraídos vêm a Cristo, infelizmente. Então, o Pai atrai e traz, né, homens para Cristo, mas os calvinistas ignoram essa segunda parte. Ninguém pode vir a mim. Essa é a parte humana. Tem que vir a Ele. Sim. Nós sabemos que isso significa crer nele. Nós sabemos isso por um outro trecho em João 6, versículo 35. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, se alguém crer verdadeiramente em Cristo, essa pessoa veio a Ele. Mas se não, ele se retirou para a perdição. Então, tem que enfatizar também a responsabilidade do homem. O Pai traz, mas o homem tem que vir. Sim. Essa é a responsabilidade do homem. E quando Jesus disse, só terminando então o versículo, e eu o ressuscitarei no último dia, obviamente está se referindo àqueles que finalmente vêm a Ele. Não todos que foram atraídos, mas que voltaram para trás. Sim. Tá? Eu o ressuscitarei no último dia, não é todos que o Pai atraiu, mas sim aqueles que vieram a Cristo. É verdade. Bom, tem alguns outros versículos ainda, mas já deu nosso tempo, né? A gente continua na semana que vem, né? Alguns outros versículos ainda em João 6 e região. E agradeço você, ouvinte, por estar nos acompanhando. Você que vem acompanhando desde o primeiro episódio, já estamos no 17º. E vamos seguindo e muito obrigado pela audiência. Espero estar ajudando. Qualquer dúvida é só enviar um e-mail para a gente, né? No contato@bibliaaberta.com.br. Também você que quer receber por feed, tem o feed no iTunes, no Android, também você pode utilizar o feed, ou você pode baixar no próprio site mesmo nosso, que é o bibliaaberta.com.br. Muito obrigado. Peço também, se você puder, né, nos avaliar no iTunes, né, tem avaliação lá de 1 a 5 estrelas lá, se você puder, tá gostando, puder avaliar, porque aí nosso podcast fica com maior destaque ali no iTunes, né, para as pessoas verem, né. Se tiver com vontade de fazer isso, puder fazer, né. Só não coloque um, se quiser colocar um, nem coloque, né. É melhor, né. Se for para dar dislike ou qualquer outra coisa, é melhor nem pôr nada, né. Mas se você chegou até o fim é porque você gosta, porque senão você teria parado logo no início, né. Mas muito obrigado pela audiência, obrigado, Pastor Tim. Obrigado, Wagner. E até a próxima semana. Boa noite, até a próxima semana. Boa noite.